o eleitor saiu do armário, essa é uma coisa, e o indeciso, agora, uma grande parte deles, é a minha leitura, se decidiu. E decidiu votar no candidato republicano, no Donald Trump. Houve uma confluência de fatores que levou ao erro do tiro, porque o atirador estava muito perto, ele estava com a arma certa, ele estava com uma R-15, a distância que ele estava para uma R-15 é uma distância super curta, é um tiro muito fácil. A imigração, da maneira geral, tem que ser endereçada para que o imigrante qualificado seja abraçado aqui na hora de entrar, seja muito mais fácil para ele entrar, para virar cidadão, etc. Então entrou imigrante ilegal nos Estados Unidos inteiro, isso impactou muito. Já vi muita gente falando aqui, essa é a eleição da imigração, mas na velocidade que as coisas vão acontecendo, já virou a eleição do atentado. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Muito boa noite. Eu sei que é domingo, que é um dia que eu nunca faço live. Estava um silêncio absurdo, já começaram a passar vários carros na rua. Então é um dia atípico, de barulhos atípicos também, de lives atípicas. Mas a gente ontem viveu uma experiência, né, mundial assim, muito forte, que foi o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. E como eu sempre converso todo mês com o advogado André Pinelli, que mora nos Estados Unidos e tem uma visão muito própria, né, exatamente por viver lá, da política americana, nós vamos conversar com ele agora, exatamente para falar sobre o que muda na eleição americana com esse atentado de ontem. Né? Porque é muito forte isso, né? Independente da ideologia ou do partido de cada um, perceber que as pessoas querem resolver na bala coisas que se resolvem no voto há anos é constrangedor, no mínimo, né? É terrível. Então, vou entrar aqui com o André Pinelli, que ele já entrou aqui na nossa live, exatamente para conversar com ele sobre isso. Opa, consegui. Deu certo. Inclusive com a cor republicana. Depois que eu vi que eu estava com uma blusa azul marinho, peguei um lenço azul e branco e falei, meu Deus, é a cor dos democratas, né, nos Estados Unidos. Mas aí seja o que Deus quiser, não foi de propósito. Mas ainda bem que você está de vermelho, que a gente faz a dobradinha certinha, né? Eu vou apagar aqui os comentários, pela mesma razão que eu tiro os comentários sempre, quer dizer, quando eu consigo, né, naturalmente. Eu desativo os comentários, não é por nenhuma razão. Vocês podem comentar tudo no YouTube, para onde essa entrevista vai amanhã ou depois, provavelmente amanhã. Mas eu tiro só para a imagem ficar tranquila, a gente poder conversar sem grandes interferências. Vê que está todo mundo querendo se meter nesse assunto, né, André? Todo mundo. Essa noite eu praticamente não dormi, fiquei no Twitter até tarde, acordei cedo para poder entender exatamente o que aconteceu, e as notícias chegam a cada minuto, né? Na última hora eu fui pegar meu menino no shopping, eu nem olhei, talvez tenha alguma notícia na última hora, eu já nem sei. Agora é só analistas discutindo se Kamala vai entrar como candidata ou não vai. Bom, vou te dar a palavra. O que você está sentindo como morador dos Estados Unidos, falando com as pessoas aí? Como é que isso bateu no americano? Bateu mal, né? Bateu muito mal e, assim, o eleitor do Trump... Vou falar de duas coisas. O eleitor do Trump saiu do armário. Eu, quando fui pegar o Arthur é meu filho, está até do meu lado aqui. Quando eu fui pegar ele no shopping agora, há pouco, ele estava lá com 2 colegas, eu vi muito carro na rua com adesivo do Trump, que é um negócio que a gente, falando da Carolina do Norte, onde eu moro, é super comum no interior. Agora aqui eu moro na capital da cidade, do estado, e nas cidades grandes, tanto Charlotte, que é a maior cidade do estado, que é uma região metropolitana aí de mais de 3 milhões de habitantes, quanto a que eu moro, que é de 1,5, não é tão comum, igual é em Charlotte, no interior. Charlotte e aqui não é.
E tinha já hoje muita coisa que eu não via em termos de adesivo, bandeira. Então, o eleitor saiu do armário, essa é uma coisa, e o indeciso, agora, com a grande parte deles, é a minha leitura, se decidiu. E decidiu votar no candidato republicano, no Donald Trump. Tivemos um atentado, o último atentado contra um candidato, ele era presidente, foi candidato à reeleição, foi o Reagan em 1981. E aí a eleição foi bem depois, a eleição foi em 84. Então não tem um paralelismo exato com o que está acontecendo agora, mas é o que a gente tem. Então, ele em 84, eu acho que ele ganhou 525 votos a 13. Foi assim, esmagadora. Uma lavada, Alguns estados como que a não gente diz votaram aqui no nele, Brasil, né? foram os 3 estados que não votaram no Reagan depois desse atentado dele só, sabe? E aqui, a gente falando de swing states indo todos para o Trump, ele vai ter uma vitória esmagadora. Tudo é especulação, né? Mas eu acho que ele pega realmente a vitória agora depois disso, sabe? Bate mal no americano e o americano reage prontamente. Ontem, ainda, quando ele estava saindo do local, sendo carregado pelos seguranças e tal, o povo gritava USA, USA, né? Quando ele Sim. levou o punho para cima e tal, e disse lute, lute e tal, o povo gritou fortemente. Quer dizer, eu acho que bate uma revolta, né? Como assim vocês querem interferir, né? Aparece um maluco para interferir no processo, que de maluco não tem nada, né? E foram muitos erros da segurança. Isso Nossa. também, eu acho que isso aí joga em favor do Trump, porque Ah, existe é? um negócio chamado DEI, que é diversidade, equidade e inclusão. O que é isso aí no fim do dia? A chefe do serviço secreto, ela falou que quer ter 30% até 2030. A meta deles é ter 30% de agentes mulheres. E se o critério for um critério de mérito, não tem problema nenhum. Agora, se tem muita coisa que eu acho que mulher faz muito melhor do que homem, contra-espionagem é um exemplo clássico disso. Agora, se for um critério de escolher porque é mulher, porque é homem, porque é da raça A, B ou C, você não está olhando o mérito. E aí os agentes, realmente, você não vai contratar gente por mérito, vai contratar por outros motivos, sejam eles quais forem, e a segurança fica muito ruim. Então, ontem, o que aconteceu? Elas pareciam barata tonta, né? As moças, pelas imagens que eu vi. Teve uma que eu gostei muito da atuação dela, que é a que abraçou ele, que estava em cima do palco. As outras 2 estavam completamente perdidas. E uma delas é, inclusive, gordinha, o que não condiz com o treinamento e a exigência do cargo, né? Como é que você vai passar por eles chamam de um bootcamp de treinamento para poder virar um agente se você tem que correr 1 milha, sei lá, em 5, 6 minutos? Se você tem que fazer não sei quantas flexões, se você tem que subir naquelas cordas e etc. E isso tudo sempre existiu como uma exigência para os agentes, porque a gente não sabe o que vai acontecer no campo. Então a pessoa tem que estar fisicamente preparada para proteger o presidente. E uma coisa curiosa, quase todo mundo era menor que o Trump. Se eu sou o Trump e eu vou ter agentes ao meu redor que vão entrar na minha frente para me proteger de um disparo, eu quero que eles sejam maiores do que eu, né? Senão minha cabeça vai ficar de fora. Que é o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem? E o Trump não é nem tão grande assim, acho que ele mede 1,85, alguma coisa assim. Tem muita gente muito mais alto do que isso. Então foi assim um show de horrores. E também houve uma confluência de fatores que levou ao erro do tiro, porque o atirador estava muito perto, ele estava com a arma certa, ele estava com uma R15, a distância que ele estava para uma R15 é uma distância super curta, é um tiro muito fácil.
O Trump ainda tinha uma bandeira perto dele, o que é super natural em comício político, né? Ter a bandeira do país, tinha a bandeira dos Estados Unidos, e com isso o atirador conseguia ver o vento, ver a direção do vento, e isso aí influencia na calibragem da mira e facilita o tiro. Mas o tiro já era todo fácil. E ele acabou errando. Um policial subiu para abordá-lo um pouquinho antes, e aí adiantou, ele acabou não podendo mirar, e o Trump ainda mexeu milissegundos antes de quando seria o impacto. Então foi assim, foi realmente, foram múltiplos fatores que aconteceram, e por causa deles o Trump está vivo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Agora, esse policial que subiu no lugar onde estava o atirador, fez o quê? Subiu e falou, ó, tem um atirador ali? Não, o atirador apontou o fuzil para ele. E ele estava subindo uma escada, sabe? Então ele chegou lá em cima e aí ele não estava armado. Até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas até onde eu sei ele não estava com a arma na mão. Então tá. o atirador apontou para ele, ele teve que recuar, e aí os snipers que estavam em outro telhado, o que é esquisitíssimo, porque eles tinham que estar em todos os telhados. Ou, se não em todos os telhados, com visão de todos os telhados. Porque você não está no telhado, mas você está com a visão você está no telhado A e tem o telhado B. Você pode estar só no A se você tiver a visão do B. Entrou alguém lá, você vai abater. Problema resolvido, né? Isso é uma campanha presidencial num país que tem histórico de Pois atentado é, contra porque presidente. essa é uma questão. Tem um histórico de atentado, não é? Contra presidente, já matou presidente, já matou líder, o Martin Luther King também foi morto, o Robert Kennedy, o Kennedy, meu Deus, quanta gente! Sim. Não é? O Reagan Pois teve o atentado contra ele também. Então tem que. É uma coisa meio óbvia, assim, né? O cuidado com os atentados, né? sim, sim. Eles estavam muito relaxados, eu achei. E achei uma coisa interessante, porque depois tanto o Biden quanto o próprio Trump elogiaram os agentes de segurança muito, né? Foi, os dois. Por quê? Não é assim, eles nem foram tão bons assim. Aí eu acho que é uma questão política, sabe? Mas pode ter certeza que fora da câmera O a pau está crítica, comendo, né? tanto de um quanto do outro, está muito feroz, né? O serviço secreto é ligado ao Departamento de Segurança Nacional, que a gente sempre fala dele porque é ele que cuida da imigração também, o DHS. E o chefe do DHS chama Alessandro Mayorga, que é até um cara que eu não gosto dele politicamente, mas ele deve estar fazendo uma troca grande de comando ali na segurança do Trump. E uma coisa interessante, o Trump estava pedindo à equipe dele, né, já há algum tempo, para que fossem dados mais agentes, para que a segurança dele fosse aumentada. E o Alejandro Mayorga estava sempre negando isso, o que agora não vai, pelo menos a gente espera, né? Que não vá acontecer mais. Eu acho que a segurança dele deve duplicar, triplicar, talvez até mais do que isso. E acredito que ele deve fazer menos comícios, né? Esses rallies, né? Comício, igual a gente fala em português. Eu acho que ele deve fazer muito menos. Primeiro porque a eleição está praticamente ganha. Não, não é primeiro. Primeiro porque a vida dele está em risco. E a eleição também está praticamente ganha. Apesar de ser uma frase arriscada de falar, é o que eu acredito hoje. Pode mudar, né? Eleição a gente nunca sabe, mas falando de hoje, eu acho que a
chance dele ganhar está enorme. Vai ser difícil. Sobretudo se o Biden insistir na candidatura dele, né? Ou o Partido Democrata insistir na candidatura do Biden. E será que dá tempo de mudar? Politicamente, desculpa, politicamente dá tempo. Agora, eles tirarem o Biden é muito difícil, sem ele querer sair, sabe, Leda? Ele tem que querer sair. Ele tem a lealdade dos delegados com ele, da quase totalidade dos delegados. A convenção vai ser agora, eu acho que é 15 de agosto. Vai ser quase que em frente à casa da Lorena, minha filha, lá em Chicago. Eu acho que é um quarteirão da casa dela, que vai ser a convenção do Partido Democrata que vai nomear o Biden. Então, assim, chega nessa convenção, o que acontece? Os delegados do Partido Democrata vão votar e todo mundo já vai votar nele. Ele tem a lealdade desses delegados todos. Ele transferir essa lealdade para alguém, se ele apontar o Biden e falar, eu vou sair, e eu queria que fosse a Kamala ou outra pessoa qualquer, não quer dizer que os delegados automaticamente vão votar em quem ele indicar. E tem aí uns 5, 6 governadores que estão querendo o ticket democrata. Um deles é até o governador lá de Illinois, onde não sei nem se Chicago é a capital ou só a maior cidade, porque aqui é super comum a capital não ser a maior cidade, igual é em Nova York, é igual Miami, que também não é capital, por aí vai. Então, é o seguinte, o que eu, André, acho que vai acontecer? Eu acho que o Biden não sai. Mas, assim, tem muita gente que discorda, e aí tem opiniões de tudo quanto é tipo. Eu acho que o candidato mais forte do Partido Democrata seria o governador da Califórnia, o Gavin Newsom. Mas eu sou opinião minoritária, que todo mundo que eu converso, quase todo mundo discorda de mim e eles acham que ele tem uma rejeição enorme e não vem. A Kamala tem uma rejeição muito forte, né? Super forte. E aí o americano ele faz uma coisa que a gente no Brasil não é acostumado. Ele olha muito para o vice. A gente, apesar de já ter tido vices governando, né? Começou, e vamos falar do Sarney para cá, foram alguns. Teve o Itamar, teve, sei lá, teve o Temer. Quanta gente, né? Só que mesmo assim a gente não olha, né? Assim, igual o americano olha muito para o vice. Então, com o Trump, por exemplo, eu já conversei isso muito com meu irmão americano e ele fala assim, não, tudo bem, se o Trump morrer, acontecer alguma coisa, a gente tem o Mike Pence, que nós gostamos muito dele e continua, vai dar continuidade à presidência do Trump. E aqui, quando eles olham para o Biden do jeito que ele está, e assim, ele tem perdido muito rapidamente a sanidade, a agilidade, etc., eles olham para a Kamala, e a Kamala tem essa rejeição enorme. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Mas ela está apagadíssima no governo Biden, né? Tinha-se uma expectativa muito grande sobre ela, né? Que ela seria uma pessoa muito forte. Então, eu não sei se ele neutralizou ela, como usando uma palavra que os americanos também usam muito, né? Se ele neutralizou a Kamala ou se ela se autoneutralizou diante dele. Não sei, não se sabe, mas que ela ficou apagada, ficou. Ficou. Ela realmente... Eu também não sei o que aconteceu. Mas não eu sei vi mesmo. Ontem os jornais brasileiros tiveram um comportamento muito feio, sabe? Vou fazer uma crítica aqui, mas não tem como não fazer. Os jornais começaram a dizer que... As grandes redes começaram a dizer que o Trump se machucou porque caiu do palanque. Que suspeitava-se de ruídos, de tiros. Isso, jornais de grande circulação. Sabe onde isso saiu primeiro? Foi na CNN. Ah, é? Eu vi primeiro no Globo isso. A CNN mudou rápido, mas eu tenho print. Não é meu, não. É de uma amiga minha. A CNN falou exatamente isso. Que o Trump caiu, machucou na queda. Foi o que o Globo deu. Mas o Globo deu, a Folha deu. E ficaram insistindo nisso.
É uma coisa meio louca, assim, né, para a imprensa. E aí hoje eu vi nessa mesma imprensa uma pesquisa dizendo que se fosse, era 46 para o Trump, 47 para o Biden. E se entrasse a Kamala, seria 49 para ela e 46 para o Trump. Já tentando vender a Kamala como uma possibilidade de vitória, entendeu? Agora à Entendi. noite, faz meia hora que eu vi isso. Ó, e tem muito democrata que não vota nela, vota no Biden, mas não vota nela. Igual tinha até ontem, 5 horas da tarde, muito republicano que não votava no Trump. Mas agora, depois do atentado, vai Vai votar. ter que votar, né? E aí resta saber quem será o vice do Trump, né? Eu acho que semana que vem sai esse É, anúncio. Vamos ver. parece que ele anuncia a semana que vem. A semana que vem vai ser uma semana republicana, querendo ou não, né? Porque já ia ser mesmo por causa do anúncio do vice, e agora com o atentado, toda a repercussão é em cima disso, né? Com certeza. Assim, tem muita gente falando o, o jeito mais seguro do Trump se blindar contra um futuro atentado é arrumando um vice que o pessoal vai querer menos do que ele ainda, como um Vivek Ramaswamy, alguma coisa, um DeSantis, alguém assim, que aí fala, "Não, se a gente matar o Trump, o Vivek vira presidente, vamos deixar ele vivo." Eu, Deve ter muita coisa em jogo, não tem não, André? Tem muita, não é? muita Deve ter coisa em fogo, jogo. fogo amigo, fogo inimigo, fogo de tudo que é lado. E no Partido Democrata, tá, porque no Partido Republicano o ticket é do Trump. Ele já superou essa parte, igual o Biden já tinha superado no Partido Democrata. Até o que é a minha leitura pessoal? Eu acho que o Biden ele não acreditava que ele ia tão mal no debate. Eu acho que ele até quis antecipar esse debate para poder fazer o debate, tirar ir bem no debate e não fazer mais. Eu fiz o meu debate, tá bom, não vou conversar com o Trump de novo, porque o Trump é isso, é aquilo. Só que foi um desastre. E depois ele foi tentar consertar e a emenda saiu pior que o soneto. Ele chamou a Kamala de Trump e chamou o Zelensky de De Putin e Putin, por aí vai. Então, assim, a coisa não está coitado. boa para o Biden, Ele não. dá até pena, porque ele fica parecendo um trapalhão, né? Dedé, Didi, Mussum e Zacarias, assim. Uma coisa meio atrapalhada mesmo. Ele não consegue não fazer uma atrapalhada. E assim, Ontem ele aí falou você, sem se atrapalhar, né? Depois você do vê a atentado. natureza dele. Ele só está pensando nele. Ele não está nem aí para o Partido Democrata, ele não está nem aí para o país. Ele quer o poder para ele e claramente sabe que daqui a 2, 3, 4 anos, talvez nem vivo ele vai estar. Se vivo estiver, a cabeça já foi embora. E o círculo íntimo dele tá junto com ele, filho, a esposa, Jill Biden, né? Não tem porque numa situação dessa, a sua família ali próxima é quem tem que chegar e falar. O pai, o marido, já deu, né? Agora acho que vamos Vamos desistir disso. viajar, né? Vamos passear, vamos tirar umas férias. Qualquer desculpa, assim, mais carinhosa, né? Já foi vice-presidente 2 vezes, já foi presidente 4 anos, já está com 82 anos de idade, tá bom, já cumpriu seu papel, já conquistou mais coisas do que 99,999% dos seres humanos, mas não, o Mas poder o poder é muito sedutor, né? Embriaga mesmo, né? Parece uma droga, né? A pessoa quer mais, quer mais, quer mais, quer é a mais, única né? Não explicação que eu vejo para o cansa. Biden. É a única, não tem outra. Tá cego pelo poder, ele e a família, principalmente a esposa, Jill Biden, que é Que quem tinha que loucura, estar né? loucura, que é quem tinha que estar protegendo ele, na minha opinião, mas não. Está fazendo o oposto, quer que ele se candidate mesmo e está falando que ele vai ganhar. E o Partido Democrata deve estar desesperado, porque, igual eu falei, ele tem os delegados, a convenção está chegando, o tempo, falta novembro está aí. Né? Nós já estamos quase que no meio de julho. Novembro dobrou a esquina, chega. O tempo de manobra deles cada dia fica menor, cada semana conta muito. E Mas na será que não tem ninguém pensando isso, tentando manobrar isso? Deve ter um monte de gente.
eu acho que não tem uma união, sabe, Leda? Depende muito, falando do Biden assim, depende muito da vontade dele de se retirar. Isso é uma coisa. Só que do outro lado tem que ter uma união. E tem 5, 6, acho que são 5 governadores e a Kamala se digladiando para poder ver se isso acontecer, quem vai ser a pessoa que vai ser o candidato. Então, é muito complicado. A situação deles não é fácil. Porque eles estão numa sinuca de bico que eu acho que eles não devem conseguir sair dela bem. A gente fica imaginando que a Kamala tem a expectativa, tinha a expectativa no início do governo Biden, e mantém essa expectativa agora, mesmo que ela saiba que, não, que ele, não, que ele resiste a essa ideia, ela tem a certeza de que ela era a candidata natural, porque tem sido assim ao longo dos anos, né? Exatamente. Aí, assim, e ela tem a certeza, igual foi com a Hillary naquela eleição que a Hillary perdeu, que se não for agora, não vai ser nunca mais. É. Então, ela vai lutar com todas as forças dela para que ou ela seja vice ou ela seja candidata mesmo. Então é o ticket dela. Se não for agora, ela nunca mais vai ter chance de ser presidente. O Partido Democrata vai vir com outros nomes. E não está fácil, né? Deve estar numa confusão na cúpula. Imagina o que tem de reunião de poderosos, né? Deve estar tendo reunião. E no Partido Republicano, para a escolha desse vice também deve estar uma confusão, porque o Trump ele tem uma postura muito dominadora, né? Mas é claro que ele escuta alguém, que ele tem assessores próximos e que tem pessoas super importantes do Partido Republicano que têm acesso a ele e que ele vai escutar. Então, essa movimentação, ainda mais agora, depois de ontem, para ver quem vai ser o vice do Trump, isso aí está acontecendo de uma maneira muito forte. Ontem, um pouco depois que... Você sabe que eu gosto muito de rock, né? E como sei. E como eu acompanho muito, eu aposto muito em rock. E quase sempre ganho. Porque eu já acompanho, porque eu gosto, aí eu, quando vejo, eu aposto e é difícil de eu errar. Então, quando aconteceu isso, eu falei, não, eu tenho que correr para apostar na vitória do Trump. Só que os sites de aposta que eu sou cadastrados, que são legais aqui na Carolina do Norte, onde eu moro, todos os 6, são 6 ou 7, que eu sou cadastrado, são só de esporte. Eles não têm aposta em política. Aí, no que eu fui pegar o de política para fazer meu cadastro, a chance disparou. Então, aí a aposta ficou muito menos interessante. Aí eu não apostei na vitória do Trump, não. Cheguei tarde. Então a bolsa de aposta está efervescente também. Voou. O algoritmo ajustou muito rápido. Isso foi coisa aí de, sei lá, 5, 10 minutos. Que eu pensei na hora, falei, não, eu tenho que apostar um dinheiro na vitória do Trump agora. Eu já estava, depois do debate, eu já estava pensando que era uma aposta segura. Agora, depois do atentado, vou dar quase um all-in, mas cheguei tarde. Aí já passou a pagar muito pouco. Então está todo mundo apostando. Deve estar uma grande discussão. E essa discussão que tem aqui no Brasil, que é uma brigaiada familiar, quem é da direita, quem é da esquerda, que não falo mais com o pai, porque o pai votou no Bolsonaro. Tem muita gente que coloca a questão assim. Você acha que aí chega nesse ponto também, ou as pessoas são mais centradas, mais comprometidas com o partido? Elas são menos emotivas, mas isso acontece. Você foi me perguntando aqui, o Arthur, que está do meu lado, eu levantei a mão aqui, encostei no ombro dele, ficou olhando para mim. Já, eu tenho certeza que quando a gente terminar, ele vai me contar algum caso de algum colega da sala dele. Mas eu tenho um grande amigo aqui, e ele é republicano doente, ele é o único que eu conheço que deixou de conversar com várias pessoas por causa disso. Aqui eu não conheço mais ninguém. É muito menos do que no Brasil. É óbvio que eu conheço muito menos gente aqui do que no Brasil. Isso tem que ser levado em conta também.
mas, assim, o americano é muito menos emocional nisso, sabe? E aí ele para de falar. Quando ele vê que você tem uma posição política diferente, ele para de falar. E aí a discussão não rende e o desentendimento não acontece. Eles são um pouco mais civilizados do que a gente, mas tem briga também. Tem briga. E a questão da imigração? Porque ela foi uma bandeira do Trump, ela é uma bandeira do Trump, ela foi uma bandeira do Biden inicialmente, depois ele meio que deixou para lá, né? E agora ele retomou nesse momento da reeleição? Agora, o grande problema do Biden, que isso aí é algo que incomoda muito também os democratas, uma parte grande dos democratas, né? Não estou falando pela totalidade deles. Do lado republicano, eu acho que incomoda a totalidade, que é a fronteira com o México muito aberta. E a fronteira com o México realmente, como o law enforcement, né, os agentes de fronteira foram muito enfraquecidos em maneiras de coibir essa imigração, isso impactou os Estados Unidos inteiro. Não é só a Califórnia, que tem ali uma fronteira enorme, o Texas que está perto. Você pode ir para os estados do norte, você vai. Outro dia eu estava com um amigo meu em Newark, New Jersey. A quantidade de brasileiro que entrou pela fronteira ilegalmente, que está em Newark, New Jersey, é absurda. Você passa ali na Home Depot, que é como se fosse um Leroy Merlin, uma loja dessas de coisas para casa, e você precisa. O americano tem muito pouca ajuda, né? Então, assim, você está com a caminhonete, que compra lá um monte de coisa pesada, quer carregar a caminhonete e descarregar na sua casa, precisa de braço para te ajudar. A quantidade de brasileiro no estacionamento desse Home Depot que eu fui, que tinha, não era só brasileiro, tá? Tinha Uhum. outras nacionalidades. Mas eu sei porque a gente conversou, eu até filmei e falei, vou fazer um stories disso. Depois eu falei, não vou fazer, não, apaguei o vídeo. Então, assim, isso lá em Newark, New Jersey. Eu acho que Newark deve ser 5 horas de avião da fronteira. Então entrou imigrante ilegal nos Estados Unidos inteiro, isso impactou muito. Já vi muita gente falando aqui, essa é a eleição da imigração, mas na velocidade que as coisas vão acontecendo, já virou a eleição do É. atentado. Né? Mas a imigração, assim que Mas vai ter novembro algum está peso a imigração, pertinho, né? mas tem muito tempo para debate também. Está perto e longe ao mesmo tempo. Né? Ainda muita coisa vai ser discutida. O assunto com certeza vai voltar à tona, assim. E é um assunto importante para o americano, para o eleitor americano. E como é que as pessoas veem isso? Quer dizer, qual é a situação, qual é a solução para a imigração? Porque a imigração é no mundo todo, né? Há uma mexida, né? A gente imigrando de toda parte para toda parte. Mas o sonho americano é muito forte, né? E também o americano Muito, não vai querer ficar carregando o caminhão, a caminhonete descarregando, né? Então ele vai sempre usar essa força bruta que o brasileiro, que o mexicano, né? Que o latino traz para os Estados Unidos. com certeza. Eu acho que o que resolveria o problema seria uma reforma legal. A legislação é super complexa, esses 187 tipos de visto, cada um tem regra muito específica, e isso aí traz um problema para quem quer vir legalmente, porque a pessoa, falando destes cargos aí, por exemplo, existe visto para esse pessoal para vir para fazer colheita de trigo, por exemplo, existe Ah, visto é? para isso. É? Só que demora tanto que o cara fala, eu vou cruzar a fronteira, aí ele cruza, aí todo ano ele cruza, trabalha aqui 4 meses, volta para o México, aí cruza de novo. Tem gente que faz isso assim todo ano. Por quê? Porque tem uma falha na legislação para endereçar essa necessidade dos Estados Unidos. Então, como é que se eu tivesse o poder da caneta, né, eu ia ter que ser presidente e ter o Congresso e o Senado comigo para poder passar uma reforma legal? Fecharia a fronteira mesmo e entre as duas fronteiras do Canadá também, para entrar só as pessoas que a legislação permite. Porque eu não sei se você sabe, Leda, tem
tem um fluxo de imigração canadense grande também. Ah, é? O overstay é ficar mais do que o visto permite. O exemplo clássico é aquele visto que te deixa ficar 6 meses, você fica 7 meses, fica às vezes um ano. Isso chama overstay, ficar mais. O número 1 de overstay é o Canadá. Canadá Eu pensei que as é, pessoas imigrassem para o Canadá, mas os canadenses vêm para os Estados Unidos, é isso? porque aqui nos Estados Unidos ganha-se muito mais dinheiro do que no Canadá, sabe? Os mesmos cargos, se você vai trabalhar na Microsoft, lá em Toronto, ou na região de São Francisco, você vai ganhar muito mais em São Francisco do que em Toronto para o mesmo cargo. Então, os Estados Unidos tem coisas mais caras que o Canadá, principalmente o sistema de saúde e tal, só que você ganha muito mais também. Então não tem problema você gastar mais, porque no final vai sobrar mais. Existe sim uma imigração grande do Canadá, tanto legal quanto ilegal. Isso é algo que eu acho que tem que ter. A imigração, da maneira geral, tem que ser endereçada para que o imigrante qualificado seja abraçado aqui na hora de entrar, seja muito mais fácil para ele entrar, para virar cidadão, etc. Quem casa com americano vira cidadão em 3 anos. Um imigrante que, vou pegar um exemplo extremo, ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada e vem com visto de habilidade extraordinária. Precisa de 5 anos para virar cidadão americano. Caramba. Por quê? Não tem muita lógica, sabe? Então, assim, tem muita gente boa querendo vir para cá. Os Estados Unidos continua, e eu acredito que vai continuar a ser um grande atrator de mentes brilhantes, de pessoa trabalhadora, de investimento. A quantidade de gente que nós recebemos ligando, querendo investir aqui, normalmente, mas não só, mas normalmente no ramo de construção civil, é absurdo. Toda hora tem, e a gente fala, ó, você precisa entender a questão imigratória primeiro, porque você não pode simplesmente chegar lá, abrir uma empresa e começar a trabalhar. Ainda que você invista muito, ainda que você gere empregos, tem a maneira certa de fazer, e dá para fazer. Cumprindo a legislação, dá para fazer. Só que a legislação podia ser mais simples, podia ser mais fácil de entrar aqui. E mais ágil fácil de conseguir também, um green né? card. Mais ágil também. Porque Isso virou um 5 anos, problema 3 anos, é muito tempo. para virar um cidadão. Você consegue o seu green card bem mais rápido do que isso, mas você precisa de um tempo de green card para poder virar cidadão. Então, você precisa aí de 3 anos de green card depois do casamento para virar cidadão, e aí o processo de virar cidadão demora mais uns 2 anos. Então, demora um pouco também. E se for um green card por habilidades extraordinárias, por exemplo, você precisa dele durante 5 anos para ir depois desse período virar cidadão, a entrar com o seu processo de cidadania. São caminhos longos que poderiam ser facilitados. E aí, na outra ponta, igual a gente estava falando, a fronteira está toda aberta. Então, e os americanos sabem da dificuldade que é para conseguir, e do tempo que demora para você virar um cidadão americano. Eles sabem disso. Eles sabem que você precisa de entrar, às vezes, com 2, 3 petições imigratórias até o final. E aí ele olha para o lado, tem um que atravessou, um não, né? Milhões que atravessaram a fronteira e estão aqui do mesmo jeito. E isso aí, para o americano, é um absurdo para qualquer um. Por isso que eu acho que isso vai impactar na eleição. O republicano, na unanimidade, acha isso um absurdo, o democrata também. Uma grande parte dos democratas não concorda com isso. E o Biden tocou nisso no debate? O Biden deixou a fronteira aberta 3 anos e meio. Mês passado, ele tentou fechar e veio com um projeto duríssimo para fechar a fronteira e tal. Assim, e aí todo mundo falou o óbvio, mas você tem o poder da caneta durante esse período todo, não fez nada. Agora que a eleição está chegando, você vai querer fechar a fronteira? A gente até acha que tem que fechar mesmo, mas ninguém vai acreditar que depois que você ganhar, ela vai continuar fechada, porque você poderia ter fechado há 3 anos e meio atrás. Então, assim, ele tocou desse jeito desastroso dele, que eu acho que foi um tiro no pé, sabe? Esse é o problema
dele, né? Ele tem sido desastroso em quase tudo, né, coitado? Ele tem sido desastroso em quase tudo e vai piorar, né? Imagina um Biden ganhando daqui a 2 anos. Como é que ele vai estar no meio do mandato? Não vai estar falando coisa com coisa mais. E como é que isso vai ser? Isso é o maior país do mundo, né? É, e vai continuar sendo durante um bom tempo. Então, assim, o eleitor, eu acho que agora que enxergou, porque tem muita gente, Leda, que só vê a grande mídia. Então, ele vai ver CNN, assim, vai ver os canais que apoiam o Partido Democrata aqui nos Igual Estados Unidos. aqui. Então, eles não vão ver nunca um Biden fragilizado, porque eles só vão assistir aquilo e a mídia não mostra. Aí foi um debate na CNN e aí é o canal que eles assistem mesmo. E o Biden fez o que fez, se enrolou em todas as perguntas, não teve uma que ele conseguiu se dar bem. Até de golfe ele falou assim, o absurdo do absurdo. E o americano falou: Meu Deus, ele está assim, eu não sabia. Uma parte, metade do país sabia, outra metade Não descobriu sabia. agora. Descobriu no debate. E Porque outros os grandes. debates virão? Você acha que ele vai fugir dos debates ou ele vai Eu acho que encarar? ele vai fugir. Eu acho que ele vai fugir de todos. Acho que ele vai fugir. Se eu fosse ele, eu fugiria. Se eu fosse ele, eu ia aposentar. Mas assim, eu acho que ele vai fugir. Não vejo. Vai ser desesperador para eles. Vai ser desesperador para eles e excelente para o Trump se ele quiser debater mais. E o Trump, que tem um raciocínio muito rápido, né, vai explorar isso aí muito bem. O Trump, o Trump deve ser uma figura muito engraçada, porque você acabar de levar um tiro, tá com sangue ainda no lugar. Aquilo devia estar doendo de alguma forma, né? E ele está procurando o sapato. Ele é um homem que deve ter milhares de sapatos, mas ele não queria ficar sem sapato de jeito nenhum, né? Ele procurou o sapato, Mas ele e procurou e insistiu na procura do sapato, né? Porque não é assim, cadê meu sapato? É cadê meu sapato? Eu quero meu sapato. Não, ele, ele reforçou, né, isso. reforçou, Será quis que ele achou o mostrar que estava sapato? Eu fiquei na bem. maior curiosidade. Eu não sei responder se ele achou, com aquele Se tanto de você agente em descobrir se volta, ele achou o sapato, você me manda um zap dizendo ele achou o sapato. vou fazer Que eu isso. boto na descrição do vídeo. O Trump achou o sapato. Porque não é um homem milionário, tá bom que o sapato dele devia ser caríssimo. Mas ele tem milhares, com certeza ele deve ter milhares de sapatos. Né? Com certeza. E ali ele quis aparecer e conseguiu. Ele foi muito corajoso, porque eles deram clears. Eles falaram que tinham matado o atirador. Mas qual a garantia que era um atirador só? Ninguém tinha essa É, garantia. Ele não tinha, os agentes não tinham, ninguém ninguém sabia. tinha. Ninguém tinha. O negócio aconteceu de um milissegundo para o outro. E aí ele, na hora que ele levantou o braço e ficou falando fight, 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 ele ficou super exposto, né? De fato, ele ficou Mas ele super fez a exposto. foto do ano. Fez a foto do ano. Fez a foto O do ano. fotógrafo Ele é esperto, né? conseguiu. Ele é muito esperto. É uma águia política, É né? uma águia, realmente. É incrível. E tem um raciocínio rápido. Né? Tem. O fotógrafo, assim, também tinham vários, né? Mas tinha um no lugar certo, do jeito certinho, conseguiu aquele enquadramento perfeito. Perfeito. É a foto do ano, é a capa da campanha dele. É Já, evidente. já virou camisa aqui, sabe, Leda? Ah, é? Já. Online eu já vi alguns lugares vendendo e eu sei que já tem em shopping. Uma amiga minha me Em mostrou, eu não sei onde que shopping. não é onde ela mora, não é onde ela mora, Em é onde um shopping amigo dela já. mora. Os americanos também são muito rápidos, né? Tão Por, rápidos quanto o Trump. por isso que todo mundo quer vir para cá, o capitalismo. Aqui é um país capitalista na veia, que tem muita oportunidade. Tem gente que vive desse tipo de coisa. Você já ouviu falar no Let's Go Brandon? Como é que isso surgiu? Não. Brandon é um corredor de NASCAR e o público de NASCAR é muito republicano. E eles estavam xingando
o Biden, daquele jeito que eles xingam aqui nos Estados Unidos, a palavra com F. Estavam Uhum. xingando, e a repórter entrevistando o Brandon, e dava para ouvir direitinho eles cantando, xingando o Biden. Aí ela falou assim, você está animado com a torcida gritando Let's go Brandon? Aí falar Let's go Brandon virou uma maneira de xingar o Biden, na palavra com F. Tem loja aqui que chama Let's Go Brandon, Caramba! que tem camisa de nadar, tem jaqueta, tem boné, tem tudo. Eu, inclusive, tenho algumas coisas. Tem tudo, 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 tudo. É tudo muito rápido, né? É tudo muito. É, tudo movendo a economia, né? É Tudo muito acelerando em ágil. cima A do, cadeia do de curso. distribuição é muito rápida. Você não tem, assim, claro, tem um desafio logístico ou outro, porque o país é É, gigante. Mas uma vez que você coloca em produção, você consegue entregar no país todo. Você consegue, se for uma loja de shopping, uma produção que vai entregar, você monta a loja do dia para a noite, você faz um aluguel. Essas lojas, quando surgiram do Let's Go Brand, surgiram várias. Eu não sei se alguma existe até hoje, online tem 1.000, mas eu não sei se alguma existe até hoje física. Perto da eleição, periga ter. Já, eles montam, alugam por 3 meses e colocam aquele tanto de coisa e vende, 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 vende. O que se fatura aqui no comércio, em restaurante, com serviço, são valores que no Brasil a gente não está acostumado. A gente quase cai para trás. Por isso que quando a gente fala com um cliente nosso aqui de imigração que quer vir e está preocupado porque vai parar de trabalhar no Brasil, porque vai mudar para cá, a maioria tem que parar de trabalhar no Brasil mesmo. E aí vai ter essa queda na receita, ainda tem o gasto com a mudança e com a imigração em si. A gente fala, tudo bem, que você vai dar 1, 2, 3 passos para trás no início, isso é muito claro, não tem como negar. Mas depois você vai dar 10 passos para frente. Eu estava conversando isso hoje com um amigo meu que mora aqui, do interior de Minas. Ele é neurocirurgião aqui em Duque, onde eu fiz meu mestrado. Ele falou, cara, assim, eu demorei para revalidar meu diploma. E ele já é médico aqui, mas não é neurocirurgião aqui ainda. Eu acho que falta 1 ano e meio para ele poder virar neurocirurgião aqui. Falou, mas foi a melhor coisa que eu fiz. O que a minha carreira avançou nesses anos, nesses 3, 4 anos que eu vou ficar até virar neurocirurgião nos Estados Unidos, ele, tá, é ele é o quê? Ele é um médico clínico? aqui ele é um médico clínico e está fazendo a residência de neurocirurgia. Ele está no meio do segundo ano. Então, com mais 1 e meio, ele vai poder clinicar como neurocirurgião aqui. Assim, o médico aqui tem uma vida muito boa e E ganha, ele já acha que fez um ótimo negócio. já acha. E ele era muito bem no Brasil, estava em bons hospitais lá em Belo Horizonte e tal, mas está super satisfeito. Super, super satisfeito. A gente tem exemplo aqui das profissões de A Z, pessoas ficando, tem os 2, 3 passos para trás, mas depois você chega, você acostuma, você consegue se recolocar profissionalmente, pessoas boas conseguem sim. Tem muito cargo brasileiro, muito cargo bom hoje ocupado por brasileiros nos Estados Unidos inteiro. Aqui onde eu moro mesmo, eu antes de vir para cá, eu conhecia por causa da Universidade Duke, que eu já queria estudar nela desde que eu tinha 17 anos de idade. Mas, Você falando assim, a Carolina do já Norte conhecia ela? nunca tinha pisado, eu só conhecia de nome, nunca tinha vindo na Carolina do Norte. Eu conhecia 18 estados dos 50, então eu já conhecia alguns estados, né? Menos da metade, aí 1/3 vai. Mas a Carolina do Norte é um dos que eu nunca tinha vindo. Eu vim por causa da universidade. E agora não pretendo sair daqui nunca mais. Eu gostei. Daqui que eu falo é da Carolina do Norte mesmo. Um lugar maravilhoso, um clima muito bom, tem as 4 estações, é super seguro. A gente hoje voa para o Panamá, que para o Brasil, Panamá acho que voa para umas 8, 10, 12 cidades no Brasil, começando em Porto Alegre, indo até Manaus, pega aquela costa toda, Brasília. Então, assim, uma logística super boa. Aqui a gente voa para Nova York 12, 14 vezes por dia. Está em Nova York, está no Brasil, voa para Miami e Orlando, mais um monte. Está em Miami, está em Orlando, está no Brasil também. Então, eu não quero sair daqui nunca mais.
E é uma cidade de porte médio, uma cidade grande? 1,5 milhão de habitantes. São várias cidades. A capital mesmo chama Raleigh. Ela tem 500 mil. Aí tem Durham, que é a segunda maior, que tem praticamente, as duas juntas têm praticamente 1 milhão. Raleigh é maior. Acho que Raleigh tem 600, Durham 400. Aqui eu moro, chama Cary, tem 180, 200 mil, vai. Só que é tudo junto, entendeu? Você vai cruzando a fronteira, igual nas grandes regiões metropolitanas do Brasil mesmo, né? Acho que a Grande São Paulo deve ter uns 50 municípios. Então, assim, com o tanto de cidade que tem aqui, tem 1,5 milhão de habitantes, você tem tudo aqui. Você tem até concessionária Rolls-Royce. Quem tem concessionária Rolls-Royce tem tudo, não tem? Nem me ocorre. Quando eu vi a primeira vez, eu quase caí para trás, eu apertei a perna da minha esposa, ela tomou um susto, falou: o que foi? Falei: olha a concessionária Rolls-Royce aqui. Eu falei: ah, menino, você quase me matou de susto. É isso? Que é isso? Tem tudo mesmo, né? Quando eu falo tem tudo, tem tudo. Tem A vida é tudo. boa, é mais confortável, mais suave. Você falou que foi buscar seu filho. Quantos anos tem o Arthur? 13. Ele estava no shopping com os amigos. Ele estava no shopping com os amigos, e aí o amigo dele que estava com ele foi para lá, tipo de patinete. Eu não sei como é que chama, filho. Pode falar. Chama patinete mesmo. One wheel. Não é patinete, é um negócio de uma roda. Eu vou explicar. Tá bom, obrigado. É o Mas seguinte. é tipo uma patinete, Com né? uma roda. Só que você não tem onde segurar, não. Você só fica em pé. É tipo E ele, um skate? mas com uma roda no meio. Não é isso, filho? É tipo um snowboard. E ele foi sozinho para o shopping. 20 minutos da casa dele. 13 anos. Preocupação zero. Aí ele me pediu uma carona, eu levei ele, mas ele ia voltar com o One Wheel. E ele chegou com esse equipamento lá no shopping, escondeu atrás de um arbusto, ao invés de... É porque ele ia ficar rodando no shopping, não pode rodar no corredor com isso. Pegou uma árvore lá e escondeu atrás, sem ninguém ver. Ele falou: eu preciso pegar meu One Wheel. Falei: tá bom. Aí eu falei com o Arthur: onde que o Jack vai pegar isso? Pegou atrás da árvore não, do arbusto. E Então, estava assim, lá o negócio. tava lá. E é um equipamento que não é barato. Não é barato. Deve Mas ser uns essa é a 500 diferença, dólares. talvez, né? Como é Aqui que é? ele não acharia. Não. Se fosse uma bicicleta, ele não ia achar, imagina um aparelhinho que ele pode manusear. Né? Exatamente. E o A próprio, gente- esse próprio amigo do Arthur, ele é de uma cidade que era uma cidade aqui nos Estados Unidos bem mais agitada e perigosa do que aqui onde a gente mora. Então ele adora morar aqui. Ele se sente super seguro e anda sozinho, sem medo nenhum. Onde ele morava tinha que escolher o lugar. Então ele morava numa cidade em Ohio, chamada Columbus, que é uma cidade bem mais perigosa do que onde eu moro. Mas é tudo muito. A gente se acostuma, né? Quer dizer, a gente não se acostuma, mas a gente meio que normaliza essa violência, né, da gente aqui. Então, você bota câmera. Meu prédio mesmo já colocou um totem cheio de câmera. Não adiantou nada, só filmaram o assalto. O Entendeu? meu de Belo Horizonte também. Agora Só filma a um gente vê assalto. o assaltante, ponto. Mas eu continuo morrendo de medo. E aí hoje mesmo eu li uma matéria dizendo que o MASP, onde tem o MASP na Paulista, é o ponto mais preocupante e violento de São Paulo. Na Paulista, no MASP. Já andei muito lá. Pois é, não ande, Pois é. Ó, não sabia. Que horror. não ande mais. Eu vi essa matéria hoje. Porque eu sou Olha super só. paranoica, eu sou medrosa. E também eu uso bengala e uso cabelo grisalho, já viu, né? Eu sou um alvo potencial. Né? Então, O assaltante é um covarde, né? eu sei tudo, eu fico me informando sobre tudo isso. A gente aqui hoje tem 2 anos que eu não vou ao Brasil. Eu tô indo em outubro, o papai faz 80 anos e eu tô indo. Ele até não sabe, não. Agora, depois que eu falei aqui, Agora tem que ele sabe. saber. Eu esqueci, agora já foi. Oi, pai, O já pai já dele tô não viu chegando. essa live, quem sabe? Então,
enfim, a gente tem que mudar um pouco a cabeça, porque agora eu já relaxei aqui, eu já relaxei. Não relaxa não, porque aqui Não não dá é para para relaxar. relaxar. Eu já relaxei completamente, eu Se já... bem que se você comparar São Paulo com o Rio, às vezes eu fico de dentro do Uber olhando as pessoas paradas no ponto do ônibus e elas com o celular no bolso de trás da calça jeans. E aparecendo o celular, aparecendo um pedação. Aí eu fico pensando, se isso fosse no Rio, será que a pessoa chegaria em casa com esse celular? Eu morei no Rio 6 anos. Porque Morei- depende muito da cidade também, né? Da região, da área, do traficante da área, né? Da ordem que o traficante dá. Hoje eu vi também que 19 cidades já passaram, 19 comunidades já passaram do poder da milícia para o poder do tráfico. Quer dizer, há um estado paralelo que está se movimentando também, né? E o E eles estado, o são estado oficial não faz nada. Então, a nada. chance de piorar é gigante, né? Eles estão usando drone para bombardear um outro, você já viu? Não. No Rio. Ai, Igual na meu Deus. Ucrânia, igual a gente vê na guerra, eles estão usando, claro que não é com aquela tecnologia toda, óbvio que não. Mas estão usando o Rodrigo Pimentel. Conheço. O Já tem Rodrigo, entrevista dele no meu canal, 2 ou 3. pois é, ele estava falando disso, eu vi anteontem. Vou E falar tem com a ele de filmagem. novo para falar sobre isso. Uma boa pauta, vou chamar ele para Pensa bem, conversar. drone. E perto do Drone é aeroporto do demais. Galeão, que é um perigo para aviação também. Então, é É, perto. porque antigamente eram só os urubus, né? E os balões. Que ameaçavam a aviação, os pássaros que entravam no avião, na turbina. De vez em quando tem um acidente desse, o avião tem que arremeter e tal. Acontece muito no Galeão, acontece no Santos Dumont também. Acontece no Rio de Janeiro, porque tudo acontece no Rio de Janeiro, né? Acontece de um tudo, realmente de um tudo. E É acontece muito urubu, isso, drone e do balão. pássaro e tal. Mas então não é mais só pássaro, agora tem o drone competindo com o urubu. Tá bom, estamos melhorando, né? Olha, tem que ter muito humor, cara. Tem que ter um humor à prova de bala mesmo, de drones. De cada 10 pessoas que nos procuram querendo sair do Brasil, as 10, a primeira reclamação é essa. A É, segunda varia bastante, mas a primeira é sempre segurança. Segurança, segurança. segurança, segurança, segurança para os filhos, segurança para si próprio, é sempre segurança. É a número 1. É uma tristeza. E nada é feito para combater isso. Quer dizer, não se constrói nada, não tem uma política de segurança, entendeu? Então não vai ter uma solução. Aqui, só para dar um exemplo dentro da diferença do direito criminal americano e o brasileiro é muito concentrado em Brasília, né? O Código Penal é federal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso são legislações federais, todos os 4 que eu usei como exemplo, e é a base da legislação criminal no Brasil. Aqui isso é tudo estadual. Então, Isso é muito mais racional, né? estados mais rígidos, eles têm... É muito mais fácil para a polícia lutar contra o crime. Eu vou dar um Claro. exemplo aqui de um negócio chamado felony, é como se fosse um crime grave, felony murder rule. Eu vou exemplificar. Quando você está assaltando, vou dar um exemplo de um assalto a banco. Você está assaltando um banco, 10 pessoas, e aí uma dessas 10 mata um segurança. Então morreu um segurança. No Brasil, só essa pessoa que matou o segurança que vai ser condenada por homicídio. Aqui, na esmagadora maioria dos estados, aí agora não sei falar quantos, todos vão ser condenados. Por quê? Qual que é a visão do legislador americano? Isso vem do direito inglês. Você se colocou e colocou toda a comunidade em risco quando você resolveu sair de casa com um revólver para assaltar um banco. Então, qualquer coisa que acontecer de errado nesse assalto vai ser culpa sua. Entendeu? Você não precisa estar envolvido diretamente naquela fatalidade. Você pode não ter apertado o gatilho, mas você estava envolvido nessa ação. Exato. E isso tem um poder, que é uma coisa que o americano sabe trabalhar muito bem e de fato funciona, que é o poder
de dissuasão. Claro. Porque aí... Que aqui não existe. Porque aqui ele sabe que ele vai ser preso e vai ser solto na audiência de custódia. Exato. Uma coisa que o Rodrigo Pimentel fala muito bem, você pega... Esse absurdo que é chamada audiência de custódia. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá. Você pega o Novo Cangaço, que eu aprendo muito com ele sobre o Novo Cangaço. Entram lá 30 pessoas numa cidade. Com uma regra dessa, se uma pessoa na cidade morrer, os 30 vão ser procurados por homicídio, mais formação de quadrilha, mais um monte de coisa. Então, é uma pena que o cara nunca mais sai da cadeia. Ele pensa duas vezes antes de ir. Agora, no Brasil, a gente tem um poder judiciário que, às vezes, proíbe operação em comunidade. A polícia fica super amarrada. A diferença... No Rio está proibido. Pois é. Proibido na pandemia e não voltou, né? Covid já foi embora, mas... Continua proibido. Não pode subir o morro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quer dizer, o que não quer dizer que todo mundo no morro seja bandido. Não é verdade, não é. É uma minoria. A esmagadora maioria é trabalhador. Mas essa esmagadora maioria trabalhadora também sofre com a violência. A violência é democrática. Ela atinge todas as classes, todas as etnias, todas as orientações, e etc, etc, etc. É triste. Sei lá. Triste. Quem sabe Deus ajuda um dia, né? Porque só Deus, só Jesus na causa, a gente brinca. Só. Porque com o poder judiciário que interpreta a lei de uma maneira que você não pode, igual a gente falou aqui, um monte de coisa, e a gente sabe que esses ministros vão ficar lá décadas, alguns, como é que muda isso? Eu não enxergo mudança, infelizmente. Infelizmente, eu também não. Errado. Vamos torcer. Por isso que eu te falei, só Jesus na causa. É o que a gente fala por aqui. Olha, André, é o seguinte, tomara que vamos fazer outras lives, outras conversas, depois dessa semana, né? Porque essa semana vai ser uma semana, acho que daqui a uns 15 dias a gente pode falar de novo sobre como é que as coisas estão. Porque serão 15 dias decisivos. Não é muita especulação, porque o FBI também vai ter que dar explicações, né? Da onde saiu esse rapaz de 20 anos que tinha um fuzil e que tinha outras armas em casa, não é? Sim. Eles ainda estão muito temerosos, estão falando muito pouco sobre o rapaz, né? Pouco, eles conversaram com o pai dele, que assim, pelo menos, em princípio, eu enxergo o pai dele, coitado, como uma vítima, né? Da loucura do próprio filho, os pais, eu não sei se ele morava só com o pai, também eu sei pouquíssimo dele, só sei o nome. Porque, você sabe, eles não divulgaram quase nada sobre ele. Eu vi o nome, a idade dele no colégio. Tinha coisas em casa, né? Tinha explosivos em casa. Só isso. E ele levou uns explosivos também, salvo engano. Acho que no carro ficou. No carro. Ficaram os explosivos, ou com ele lá em cima, ou nos dois, não tenho certeza agora. Eu vi muito pouca coisa, mas essa semana vai sair. Ele devia dar sinais, né? É evidente que ele dava sinais. Mas aí a família não vê, a sociedade não vê, o FBI não vê. Quem vai ver, né? Vamos aguardar para saber mais detalhes, certo? Tá, joia. Certo. André. Valeu. Obrigado. Foi ótimo. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Domingo. Bom resto do domingo para você também. Obrigado. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar
a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.